Você já se perguntou qual é a grande história por trás do livro mais lido do mundo? E se eu te dissesse que a Bíblia, da primeira à última página, conta uma única e épica saga sobre a humanidade e seu Criador? Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo, para desvendar a história completa da Bíblia, desde a criação do universo até as profecias do Apocalipse. Prepare-se para conectar todos os pontos e ver essa narrativa milenar como nunca viu antes. Tudo começa no Gênesis com uma declaração poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em meio a um universo vazio, Deus traz à existência a luz, as águas, a terra firme, as plantas e os animais. E como auge de sua criação, ele forma o ser humano à sua imagem e semelhança. Adão e Eva vivem em perfeita harmonia com Deus no jardim do Éden. Eles têm apenas uma regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tentados por uma serpente, eles desobedecem. Esse ato, conhecido como a queda, introduz o pecado, a vergonha e a separação no mundo. A humanidade é expulsa do paraíso e a história de redenção começa. A narrativa avança e a maldade humana cresce a ponto de Deus decidir purificar a terra com um grande dilúvio, salvando apenas Noé, sua família e um par de cada animal em uma arca gigantesca. Após o dilúvio, a humanidade tenta novamente alcançar os céus por conta própria, construindo a Torre de Babel. Como consequência, Deus confunde suas línguas e os espalha pela terra. É nesse cenário que Deus escolhe um homem, Abraão, e faz com ele uma promessa extraordinária, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. A jornada de Abraão e seus descendentes, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó, que se tornam as 12 tribos de Israel, forma o alicerce do povo escolhido de Deus. Séculos depois, os descendentes de Abraão, os israelitas, se tornam escravos no Egito. Clamando por libertação, Deus levanta um líder improvável, Moisés. Através de 10 pragas espetaculares, Deus demonstra seu poder sobre os deuses egípcios e liberta seu povo. Moisés os guia através do Mar Vermelho, que se abre milagrosamente. No deserto, no Monte Sinai, Deus estabelece uma aliança com Israel, entregando a Moisés os 10 mandamentos e a lei, um guia para viverem como seu povo santo. Eles peregrinam pelo deserto por 40 anos, um tempo de provação e aprendizado, antes de finalmente chegarem à terra prometida. Sob a liderança de Josué, Israel conquista a terra de Canaã. Segue-se o período dos juízes, uma época turbulenta, onde líderes carismáticos são levantados por Deus para libertar o povo de seus opressores, sempre que eles se desviavam. Mas o povo clama por um rei como as outras nações. Deus concede o pedido e Saul se torna o primeiro rei de Israel. Ele é seguido por Davi, um pastor de ovelhas que se torna o maior rei da nação, um homem segundo o coração de Deus. Davi une o reino e estabelece Jerusalém como sua capital. É a ele que Deus promete um descendente cujo reino jamais teria fim. O filho de Davi, Salomão, constrói o majestoso templo em Jerusalém e governa com sabedoria incomparável, levando Israel ao seu apogeu. No entanto, em sua velhice, Salomão se desvia e, após sua morte, o reino se divide. As 10 tribos do norte formam o reino de Israel e as 2 do sul formam o reino de Judá. Esse período é marcado por uma sucessão de reis, a maioria dos quais abandona a aliança com Deus e se volta para a idolatria. Para chamar o povo de volta ao arrependimento, Deus envia os profetas, Elias, Isaías, Jeremias e tantos outros, com mensagens de advertência, mas também de esperança e da promessa de um Messias vindouro. Por causa da desobediência persistente, o juízo anunciado pelos profetas se cumpre. O reino do norte, Israel, é conquistado pela Síria e seu povo é disperso. Anos depois, o reino do sul, Judá, é conquistado pela Babilônia, Jerusalém e o templo são destruídos, e o povo é levado para o exílio. Esse é um dos momentos mais sombrios da história de Israel. No entanto, mesmo no exílio, profetas como Daniel e Ezequiel
mantém viva a chama da esperança, prometendo que Deus restauraria seu povo. E de fato, após 70 anos, o Império Persa conquista na Babilônia e permite que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Após a reconstrução, há um silêncio profético de cerca de 400 anos. O Antigo Testamento se fecha, deixando a promessa do Messias ecoando no ar. Então, o cenário muda drasticamente. O Novo Testamento se inicia com o cumprimento dessa promessa. Numa pequena cidade chamada Belém, nasce Jesus. Sua vida e ministério são o ponto central de toda a Bíblia. Ele ensina sobre o reino de Deus, cura os doentes, liberta os oprimidos e demonstra um amor radical. Ele declara ser o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, a personificação da aliança que Deus queria ter com a humanidade. Apesar de seus milagres e ensinamentos, os líderes religiosos o veem como uma ameaça. Jesus é traído, julgado injustamente e condenado à morte numa cruz romana. Mas sua morte não é o fim. É o sacrifício perfeito, o pagamento pelo pecado da humanidade que nos separou de Deus no Éden. 3 dias depois acontece o evento mais importante da história. Jesus ressuscita dos mortos, vencendo o pecado e a morte. Sua ressurreição prova que ele é quem dizia ser e garante a promessa de vida eterna para todos que creem nele. Após sua ressurreição, Jesus aparece a seus discípulos e lhes dá a grande comissão: ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então, ele ascende aos céus. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os seguidores de Jesus, capacitando-os a levar a mensagem do Evangelho, as boas novas, com ousadia. A igreja primitiva nasce e começa a se espalhar rapidamente de Jerusalém para a Judéia Samaria e até os confins da terra, liderada por apóstolos como Pedro e mais tarde Paulo, um antigo perseguidor de cristãos que se torna o maior missionário da história. As cartas dos apóstolos, que formam grande parte do Novo Testamento, são escritas para instruir, encorajar e corrigir as novas comunidades de fé. Elas explicam a profundidade da obra de Cristo e orientam sobre como viver a nova vida em comunidade, amor e santidade, aguardando a volta de Jesus. A história da Bíblia, que começou com a criação e a separação, agora caminha para sua conclusão gloriosa. O último livro, o Apocalipse, revela o clímax da história. Usando uma linguagem simbólica e visionária, o apóstolo João descreve o triunfo final de Cristo sobre o mal. Ele fala de tribulações, do juízo final, mas acima de tudo, da esperança certa da segunda vinda de Jesus. A história não termina em destruição, mas em renovação. Deus criará novos céus e nova terra, um lugar onde não haverá mais dor, choro ou morte. E Deus habitará com seu povo para sempre, restaurando a comunhão perfeita que foi perdida no jardim do Éden. E assim, a grande narrativa se completa. Da criação à queda, da promessa à redenção, do nascimento da igreja, à consumação de todas as coisas. A Bíblia é a história do amor incansável de Deus, que busca e redime a humanidade. É uma história que nos convida a encontrar nosso lugar nela, através da fé em Jesus Cristo. Espero que esta jornada tenha te ajudado a ver o quadro geral e a beleza da mensagem bíblica. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas profundos como este, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.